Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Este que é a continuação da explicação da estrutura de controle if, then, else que já foi mostrado nesse canal. Portanto, se você chegou até aqui e não assistiu o vídeo que trata de como você faz uso da estrutura if, then, else, corre, clica aí que aí na tela tem um link para você ir para a primeira parte dessa aula que explica como é que funciona a estrutura do if, para aí que você consiga entender do assunto que a gente vai tratar aqui. É claro, se você souber já do que estamos falando, você já sabe como é que funciona o if, você quer saber de fato como funciona o else if, podemos continuar. Se não, pessoal, clica aí no link, assiste a primeira parte do vídeo, depois volta aqui e a gente continua com a explicação. Muito bem, vamos em frente. Para quem assistiu a primeira aula já deve lembrar que a estrutura do if, then, else é essa que vocês estão vendo na tela. Eu tenho o primeiro bloco que faz um teste de uma condição, se ela é verdadeira ou se ela é falsa, um bloco de código que executa caso ela seja verdadeira. Eu tenho o else que executa caso ela seja falsa. É uma estrutura de controle. Eu faço um teste verdadeiro, eu tenho um resultado, teste falso, eu tenho um outro resultado ou executo um outro bloco de código. Onde é que o else if entra nessa brincadeira, pessoal? Ele incrementa a instrução if, permitindo que eu faça teste de uma outra condição. Deixa de ser binário, deixa de ser simplesmente verdadeiro ou falso, ou sim ou não. Eu posso testar outras condições, como vocês podem ver aqui que a estrutura já mudou, de forma que até a leitura ficou um pouco mais prática. Eu vou pular para o próximo slide, pessoal, porque eu fiz algo que eu acabei não fazendo na primeira parte do vídeo, que eu gostei bastante porque facilita o entendimento e a leitura. Essa aqui é como a estrutura de controle if, then, else seria escrita se fosse em português em vez de ser o inglês do VBA. Seria então, se condição, ou seja, o teste que eu estou fazendo, então o código que executa caso a condição seja verdadeira. Se não, o código que executa caso a condição seja falsa, e ali tem uma instrução de fim e acabou. O else if seria então, pessoal, para nós, o EC. Ou seja, eu quero testar não só se a primeira condição tem um determinado valor, eu quero fazer uma outra pergunta. E se ela tiver um valor X ou Y? Então, eu vou executar uma outra ação, eu vou fazer um outro teste diferente do primeiro teste, senão não faz sentido, para tomar alguma outra decisão ou executar algum outro bloco de código. E percebam que o senão, ele passa a ser o que a gente pode entender melhor, que seria o else, no caso do VBA, caso tudo que tiver lá em cima falhe, eu entro nesse bloco do senão. Percebam que o texto que estava na primeira estrutura primeiro, código caso a condição seja verdadeira e, no caso do senão, se a condição seja falsa. Quando eu introduzo o else if ou e se, a explicação melhor que eu posso ter para a estrutura else ou do senão seria código, caso nenhuma das condições seja atendidas. Se nenhuma das de cima der certo, eu entro no senão ou no else. Lembrando que o else ele é opcional, pessoal. Eu poderia ter somente o se e o se e absolutamente mais nada, mas o fim é necessário. Voltando ao slide anterior, eu tenho aí a estrutura completa. É dessa forma que eu escrevo a instrução else if para fazer um teste de outra condição. Tudo bem? Sintaxe em português, já passamos por isso. E como eu tenho feito em praticamente todos os vídeos, eu vou mostrar para vocês isso acontecendo na prática, que é uma das grandes vantagens de se ter um tutorial em vídeo. Vamos lá para o Excel, que eu vou mostrar para vocês isso funcionando de fato. Mas antes de ir diretamente para o Excel, pessoal, como também já é de praxe, esse tutorial em vídeo é uma versão de um artigo que já está publicado no blog já há algum tempo, assim como foi o primeiro vídeo falando sobre if, then, else. Ou seja, toda a parte teórica que eu expliquei muito resumidamente para vocês está explicado aqui com alguns exemplos, e eu vou inclusive usar exatamente esse exemplo que está aqui no blog para que a gente faça um estudo e vejam passo a passo como é que eu faço o uso do recurso else if. Tudo bem? Vamos lá então. Não se preocupem porque o link desse artigo, além daqui,
vocês podem ver e também vai estar aqui na descrição do vídeo. Assim como o link do vídeo da primeira função, que é o if then else. Função não, estrutura de controle. Vamos lá, eu tenho aqui o arquivo de Excel aberto, está completamente nu, vazio. Eu vou então ir para o nosso VBA, indo na aba Desenvolvedor, Visual Basic. Rapidamente, pessoal, quem não sabe onde está a aba Desenvolvedor, você precisa vir aqui no menu Arquivo, Opções. E mais fácil, pessoal, bem mais fácil. Você pode aqui clicar com o botão direito em qualquer lugar aqui. Você vai em Personalizar Faixa de Opções e você tem aqui... Você cai direto naquela tela, mas com essa parte selecionada. Você tem aqui a aba Desenvolvedor. Basta que você clique com Ative que a aba Desenvolvedora vai aparecer aqui. Isso funciona praticamente da mesma forma no Excel 2016, 2013, 2010. Acho que no 2007 é um pouco diferente, mas o caminho é mais ou menos o mesmo. Muito bem, Desenvolvedor, Visual Basic. Abrir, vou só encaixar ele aqui. Melhor para nós. Muito bem. Eu vou inserir um módulo. Esse módulo está completamente vazio. Como eu havia explicado para vocês, eu vou usar exatamente a função que está lá no artigo e vou explicar para vocês qual que é o funcionamento dela. Eu vou copiar esses valores. Vou voltar ao VBA e vou colar. O que é isso, pessoal? Isso é uma função personalizada, uma função que pode ser chamada através do Excel. Tudo que é uma function pode ser chamado direto do Microsoft Excel, como se fosse uma fórmula. Eu posso, inclusive, fazer um vídeo falando especificamente sobre isso. Quem tiver interesse, pessoal, coloca aqui nos comentários que eu coloco na lista de vídeos que eu tenho para compartilhar com vocês. Tudo bem? Muito resumidamente, eu recebo dois valores, dois parâmetros, ou seja, que são aqueles valores que nós informamos para as fórmulas. Eu preciso de um valor de resultado, que é o que eu coloco aqui embaixo, que eu digo que é o resultado da minha função, e vai aparecer na célula, por exemplo. E aqui eu começo a fazer os meus testes. O que esse cara aqui está fazendo, então? Ele está pegando, então, o resultado não, na verdade, o resultado é o que vai armazenar o texto conforme a comparação que está acontecendo aqui. Eu tenho x, y, que são passados para mim como valores da função. E o que eu faço aqui? Eu estou fazendo um teste. X é maior do que y. Se isso aqui for verdadeiro, eu caio nessa linha que é o resultado, que é a variável que está declarada aqui em cima, recebe maior, o texto maior e armazena. Aqui, pessoal, eu poderia, por exemplo, cair num else, mas não é o que eu estou fazendo. Aqui eu faço um outro teste através da estrutura else if, que seria o e se, como vocês viram nos slides alguns minutos atrás. A pergunta que eu estou fazendo aqui, então, é diferente. X é menor do que y, então eu estou atribuindo ao resultado o texto menor, como já era de se esperar. E por fim, pessoal, eu mando um outro else if aqui. Pode mais um? Pode infinitos, pessoal. Por isso que a melhor tradução para o significado do else if é EC, porque o EC você pode fazer uma série de perguntas. Por fim, eu testo se os dois têm valores iguais e, se isso for verdade, eu atribuo ao resultado o texto chamado iguais e, por fim, usando a sintaxe padrão do VBA, eu pego o nome da função e atribuo o resultado a ela. Vamos colocar isso em funcionamento no Excel e ver o que acontece. Vamos mudar aqui então para o Excel. Eu vou criar aqui, pessoal, uma estrutura muito simples, onde eu vou colocar alguns valores para x, outros para y, e eu vou aqui colocar qual que é o resultado. O meu valor de referência sempre será x, e o segundo valor será y, e o resultado é o resultado do teste da função, conforme vamos chamá-la. Eu vou fazer uma coisa, inclusive, um pouco diferente aqui, para facilitar a nossa visualização. Eu vou pegar essa função do jeito que ela está aqui. Eu vou adicionar aqui uma caixa de texto. Inserir uma caixa de texto. Muito bem. E eu vou deixar o código da função aqui para a gente ter ela sendo visualizada o tempo todo. Tudo bem?
Muito bem, já facilitou. Então eu vou fornecer alguns valores aqui de x e y, pessoal. Eu vou fornecer aqui 5 e 6, eu vou colocar aqui 5 e 4 e eu vou colocar aqui 5 e 5. Não há superstição alguma aqui, pessoal, é só para ter alguns valores de exemplo. Eu vou centralizar para facilitar a leitura e eu vou colocar aqui uma borda muito simples para não ficar muito seco. Muito bem, borda grossa para todo mundo, borda simples, fica assim, já está muito bom. Vamos então ver o que a função compara então faz para mim. Aqui então eu vou dar um igual, chamar a função compara, como eu havia dito para vocês, uma função personalizada, ela é chamável pelo Excel. Está aqui ela, chamada compara, e o que ela espera, pessoal, exatamente aqueles valores de x e y, como eu havia comentado para vocês. Então eu vou passar x como sendo o primeiro, ponto e vírgula, y como sendo o segundo, e o que eu tenho como resultado é menor. Vamos ver se isso é verdade? 5 é menor do que 6? Sim, lembrando que x é meu valor de referência. O que ele fez quando eu chamei essa função passando esses dois valores? Ele entrou aqui, pegou os valores, pegou o valor de x, testou se ele era maior do que y, não funcionou. Então ele passou para o segundo teste. Aliás, não funcionou? Não, ele retornou como falso, porque 5 não é maior que 6. Pulou para o próximo teste. 5 é menor do que 6? Sim, isso é verdade, é tudo que eu preciso saber. Atribuo o resultado ao resultado o texto chamado menor. Esse teste aqui vai retornar falso, apesar de... Aliás, apesar não, ele não passa por aqui, pessoal. A primeira que gera o resultado, ele cai fora de todas as outras. E aqui ele atribui o resultado à função, e o resultado é exatamente esse que vocês estão vendo aqui. Eu vou fazer um autocompletar aqui para vocês verem o que acontece nas próximas. Compara B4 com C4, e aqui temos exatamente o outro resultado que é o primeiro, porque 5 é maior do que 4. Caiu nesse primeiro teste aqui, o resultado é maior. E, por fim, eu vou autocompletar para esse último. Os resultados são iguais. Por quê? Nesse teste caiu, deu falso, caiu, deu falso, caiu, deu verdadeiro. Muito bem, cheguei até aqui. O primeiro que dá verdadeiro é tudo que eu preciso para fazer com que um resultado válido seja atribuído e eu entre em uma das estruturas de controle. E caso tudo isso aqui desse falso, eu poderia incrementar aqui com else, mas nesse caso eu não preciso, porque como eu estou fazendo o teste de 2 números, eu só tenho esses 3 resultados possíveis. Tudo bem? É isso, pessoal. Acredito que é uma explicação bem simples de como funciona a estrutura else if. Vamos então voltar para os slides para eu fazer umas últimas considerações antes de finalizar o vídeo. De volta então aos slides, pessoal. Vamos aqui a algumas pequenas considerações do else if antes de finalizar de fato. Como eu havia explicado no começo, na verdade não, como foi possível de concluir através do exemplo de código que criamos, sim, é ilimitado. Você pode colocar quantos else ifs você quiser dentro da sua estrutura if, ou seja, para fazer quantos testes forem melhor. Entretanto, se você passa de 5, 6 ou alguma coisa desse tipo, provavelmente você tem que mudar o seu código ou utilizar alguma outra estrutura de controle, como por exemplo a estrutura select. Não cabe explicar aqui, também vale para um outro vídeo, mostrar para vocês como é que essa estrutura funciona e ela se dá melhor quando você precisa testar valores, testar mais de um valor em cima de uma variável, por exemplo. Ela é preferível se você precisa usar o else if ou você tem que procurar alguma outra solução melhor para o seu código não ficar gigante e realmente ficar até difícil de ler depois que você escreve. E as vantagens em relação ao outro jeito. O que seria o outro jeito, pessoal? Esse código aqui, né, é praticamente a mesma coisa do que você chamar um else if, só que você está colocando um if dentro de um else, por exemplo. E aí você está abrindo um outro if para você testar a segunda condição. Não há erro em fazer isso, mas você está gastando mais algumas linhas, porque você está precisando pular e colocar mais uma estrutura end if aí no meio. A não ser que a lógica seja completamente outra, não justifica você abrir uma outra instrução if aí dentro, já inicia ela com um else if, que fica inclusive mais limpo de você ler e entender o que está sendo feito ali dentro. Tudo bem?
em destaque o outro if sendo colocado dentro do else. Muito bem, pessoal, é isso. Agora é com vocês. Usem isso como um exemplo para que vocês possam incrementar os programas de vocês, para que vocês tenham mais uma alternativa de testes e condições à estrutura de controle if, then, else. Adicionalmente com o else if, ajuda bastante a vocês, enfim, enriquecerem e tornar possível as customizações que vocês querem fazer nas suas aplicações de Excel com VBA, não só no Excel, como qualquer VBA que você faça uso, seja no Word, ou no PowerPoint, ou mesmo no Access. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando que você pode deixar suas sugestões e comentários aí embaixo no vídeo. Mas se pintar alguma dúvida, não se esquece, corre lá para o nosso fórum, o endereço está aí na descrição do vídeo. É um espaço super bacana, onde a gente discute sobre Excel, VBA e um monte de outras coisas. A gente se vê lá.